Você já ouviu falar de um livro que pode despedaçar o teu coração, mas ao mesmo tempo te dar o abraço mais quentinho do mundo? Bem-vindos à nossa ponte literária. Eu sou a Vanessa Eu sou Isabelle. e hoje vamos falar de um clássico absoluto da literatura brasileira que envolve, atravessa gerações, mas que muita gente ainda evita por achar que é apenas livro de escola. O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Bom, a história de Zezé, ele tá longe de ser uma história realmente infantil, né? De ser apenas uma literatura infantil de um livro didático de escola. Isso. Neste vídeo a gente vai conversar sobre sobrevivência emocional, sobre pobreza, sobre vulnerabilidade, imaginação e sobre como esse livro fala da dor de crescer cedo demais. Bom, fica até o final porque vamos dar mais indicações dessa obra, vamos discutir como ou porquê, né, ela atravessa gerações e provavelmente vai continuar fazendo isso cada vez mais desde o seu lançamento lá em 1960. 1908. 1908. 1908. Publicado originalmente em 1968, Bom, O Meu Pé de Laranja Lima é considerada a obra mais conhecida de José Mauro, de Vasconcelos. de Vasconcelos. Bom, uma edição que temos, a menos a que a gente leu, né, foi com 223 páginas em torno Isso. e mistura ficção com elementos autobiográficos fortíssimos por parte do autor. O autor, ele tem essa... Ele tem uma trajetória tão intensa quanto o livro. Então, antes de se tornar escritor, José Mauro trabalhou como garçom, operário e instrutor de boxe. Que profissão diferente, não é? Instrutor de boxe. É tipo um personal, sendo que veio de academia e de MMA. É um currículo Ótima da Barbie. comparação. É um currículo da Barbie. O cara trabalhou. Entendi. Ele dizia que só começava a escrever quando ele já tinha toda a história destrinchadinha dentro da cabeça dele. E talvez por isso o livro tenha uma sensação tão viva e emocional. A leitura funciona quase como uma memória de infância sendo contada pelo leitor, sendo contada diretamente ao leitor. De tipo, eu lembro como era mágico, isso, na nossa infância, etc. É uma leitura realmente muito sensível. Eu acho que essa é a palavra que define bem. O livro ele é todo narrado pelo Zezé, que é o protagonista, uma criança. E aí, enfim, o Zezé ele enfrenta diversos problemas. A família dele vive no subúrbio do Rio de Janeiro. Sim. Começa o livro com eles tendo que se mudar porque atrasou o aluguel. E aí o pai perdeu desempregado. o emprego. Isso, então assim, revela muito a vulnerabilidade deles. Ele é uma criança que vive numa casa com mais vários irmãos. Sim. E aí cada irmão, ele fala isso no livro, que cada irmão tem a obrigação de cuidar do irmão mais novo. Então, Sim. a mais velha cuidava do segundo mais velho, que cuidava do outro mais velho, que cuidava do mais novo. E assim, era um ciclo, era realmente uma maturidade que chega muito rápido. Sim. E aí o José Mauro, ele reflete isso muito, muito felizmente no livro, sabe? É uma sensação que a gente tem de estar dentro da vida do Zezé. É muito interessante ver como é tudo isso passado na visão de uma criança, sabe? Nós que somos mais velhas lendo, talvez a gente lembre um pouco da nossa infância, Sim. talvez por isso ele ainda esteja como livro didático na escola, sabe? Que é ver o mundo pelos olhos de uma criança. Isso. Tipo, ele tá passando por tudo isso, o pai desempregado, a mãe que passa o dia fora, a irmã mais velha e o pai descontam nele algumas coisas. Isso. E pra ele, a maior felicidade do mundo é ver um pezinho de laranja lima crescendo no quintal dele, tá ligado? Essa leitura é uma leitura rápida, tá? É acessível. Então você vai encontrar em qualquer biblioteca, você vai encontrar em PDFs gratuitos no mundo digital. Mas é uma leitura devastadora. É uma leitura porque... Você vai vendo, sabe? Você fica, mas eu quero proteger o Zezé de tudo quanto é coisa e você Isso. não pode. E, bom, pra pior ou não, né, que esteja tudo bem, você se identificar bastante. É uma leitura que não é só dor, tá? A gente tá falando de uma forma como se fosse só dor. É uma leitura muito engraçada, porque o Zezé é uma criança muito atentada. Então, ele mesmo fala, por exemplo, que tem uma parte do livro que ele faz assim: não é sempre que eu minto, às vezes eu não tô com vontade. Ele é um divo. Pois é, ainda tem o melhor... o pé de laranja lima, ele chama de Minguinho. Que virou o melhor amigo do dele. Minguinho.
É, o melhor amigo do Zezé. E aí tem uma parte no livro que a irmã dele diz que o diabo é padrinho dele. E ele toma isso pra si. E aí toda vez que ele tá falando alguma coisa, ele fala: ah, o meu padrinho, o capeta, ele falou assim. Ah, não! O Zezé, ele é uma criança arteira. Bom, mas ao mesmo tempo que ele é tratado como essa criança, né, atentada, uma criança difícil, é quase como se ele carregasse, né, como tu falasse, o diabo no corpo, por causa das travessuras que ele faz. É porque é um meio dele meio que sobreviver, isso. Porque a família tá passando por dificuldade pesada, o pai desempregado, como o que a gente falou, né? E ele encontra o maior refúgio dele no pé de laranja lima, que não é um pé gigante, etc. O pé, no caso, ele começa pequenininho, igual ele. Isso. E assim, é um livro reflexivo porque faz a gente pensar. A gente, hoje em dia, nós adultos, hoje em dia não, nós adultos de um modo geral, ao sermos adultos, nós lidamos com os traumas de uma forma um pouco mais madura. Sim. Nós temos mais maturidade para lidar com esses traumas. Zezé era uma criança. Zezé não tinha nenhum conhecimento emocional, inteligência emocional para estar lidando com aquelas situações. Então ele foi lidando da forma que foi possível. E justamente naquela época, né, mesmo... Hoje em dia, né, pessoal que não tem condições de procurar alguém, etc. Naquela época, se você a vivesse década de 60, um Brasil da década de 60 era... Pós-ditadura militar. Pois é, era ditadura militar, ditadura militar. Então, assim, meu Deus. Caos, tá? Mas ele encontra um melhor amigo, que é o pé de laranja lima, o Minguinho, vira melhor amigo, confidente, praticamente um porto seguro e emocional para ele. Entretanto, tudo muda quando surge o nosso querido Portuga, que ele é um homem, né, mais velho, etc., que oferece ao Minguinho coisas que é triste da gente ler, né, mas é que é muito fofo um livro, que é um afeto genuíno. É uma coisa um carinho. É uma coisa que o Zezé nunca tinha experimentado. E é nesse momento que a história deixa de ser uma delicadeza. E só vira tristeza, dor, depressão. E aqui, ó. Ai, coitado. Vamos lá. Vamos seguir na nossa história triste. O ponto central desse livro é a negligência infantil. Ó, não deu pra perceber até agora. Não. Muito difícil identificar. O menino virou amigo de uma planta. Com certeza a família dele deve ser feliz. Dão muito amor e carinho a essa criança. A obra mostra como os problemas dos adultos interferem e atrapalham a infância, o desenvolvimento dessas crianças, né? E aí força um amadurecimento precoce, como a gente tem falado, né? O Zezé, ele amadureceu a pulso. Ele perdeu a infância. Tanto que ao longo do livro que a gente vai vendo, né? É triste ver que ele tá perdendo a imaginação ao longo do tempo. Que foi, e talvez sempre seja, a fonte principal de sobrevivência dele, emocional, sabe? Pra isso. E aí outra coisa que o livro retrata também é a questão de que as pessoas que ele mais deveria se sentir seguro e que ele mais deveria receber afeto e carinho são as pessoas que mais o punem. Então, por exemplo, ele é acostumado a apanhar. Sim. O livro frisa muito, o livro fala muito sobre isso. Tem uma parte do livro, por exemplo, que ele sai escondido pro zoológico com o irmãozinho dele menor, e ele vê que a irmã mais velha está o observando, e ele sabe que vai apanhar porque saiu com o irmão. Sim, é aquilo que a gente já vê, né, da nossa infância, de tipo, aquele horário de quando chegar em casa. Isso. E aí, no livro ele dá voltas e voltas, conta história, canta música e faz uma coisa e faz outra, esperando que a irmã vá embora. A irmã não vai. Aí ele se cansa, chega nela e fala, tudo bem, você venceu, pode bater. E aí ele vira o bumbum pra apanhar. Tá vendo? É uma coisa cômica que a gente vê e fica, meu Deus, isso é tão triste, mas é tão engraçado. Mas é muito triste saber que a criança está acostumada com isso. É uma rotina dela de agressão. Você quebra a visão romantizada que a gente... Sim. A visão que era pra ser a realidade, mas infelizmente não é, de muitas crianças, né? De visão pura, romântica, fofinha da infância. E aí entra no contexto que a gente falou da ditadura militar. A época era completamente diferente da época que a gente vive hoje. Hoje em dia a gente tem o ECA, por exemplo,
que tem a proteção, as crianças têm a proteção, a gente tem leis, a gente tem ajuda do governo para as famílias mais vulneráveis. Naquela época, a gente vivia um cenário de ditadura militar. As pessoas nem sabiam que estavam sob uma ditadura, de tanto que o governo manipulava militar... tudo. Isso, então assim, não existia. Tanto que não pode falar. Tanto que vários livros, tipo, esse não é politicamente explícito, sabe? Mas tem algumas coisas que você vai vendo que, graças a Deus, os militares não notaram, sabe? Que senão talvez ele também tivesse sido muito censurado, porque falando que o menino tem imaginação de apanhar como se fosse coisa ruim. Não, é o normal. Isso. É uma coisa... Eu perdi o fio da meada que eu ia falar. Você acha que isso influenciou na narrativa? Você que estava falando no quesito de ditadura militar. Tu acha que isso influenciou bastante na narrativa? Com certeza. O livro ele vai refletir... Alô? Foi, amiga. Tu tava aqui já. Eu acho que influenciou, sim, muito a narrativa. Porque o Zezé, ele vivia o que o país vivia naquele momento. Era a repressão, era o medo, era a coesão. Então, as pessoas... Coesão não. Coesão é de coerência. Coesão. Aqui também é cultura. Português. Enfim, o silenciamento que o Zezé passava dentro de casa, por exemplo, era um reflexo do que o país estava enfrentando com a ditadura. Então, é uma coisa não explícita, como você falou, mas que faz uma certa ligação, sabe? Também o fato do pai dele ter sido demitido, né? Sim. Vai saber o exemplo, o motivo que o pai dele foi demitido. Pois é. Se a gente analisa criticamente as obras, a gente vai encontrar diversas ligações com todo o contexto histórico do país. Sim. Tanto que falasse, né, que o Zezé tá passando por isso, etc. É como se ele precisasse aprender a suportar essa dor sem poder expressá-la. E fazendo isso, ele tá perdendo a imaginação dele. Que é o que falasse, de crescer forçadamente. Amadurecer muito rápido. Eu acho que isso é uma das coisas que torna a leitura ainda mais pesada. Sim. É o que o Zezé passou e intrinsecamente o que o país estava passando também. Bom, se você se conectou com a sensibilidade do Zezé, uma leitura que vale muito a pena é O Menino do Dedo Verde. Bom, os dois livros trabalham essa relação de infância com a imaginação, a natureza e o tópico que é crescer, que é amadurecer, né? Outra conexão interessante são as adaptações cinematográficas de Meu Pé de Laranja Lima. Já teve filme, já teve novela. É uma obra que está sempre se atualizando, porque de fato é uma obra muito rica. Para a nova geração. Isso, então assim, as escolas fazem questão de manter esse livro de modo didático. E o cinema, de um modo geral, o cinema brasileiro que entende que isso faz parte da nossa cultura, também faz questão de manter essa obra viva, então é uma obra muito rica. Sim, tanto que existem versões de 1970 até 2012, sabe? O pessoal vai adaptando o texto para leitura ficar coerente com a da época, coerente com o público que ele quer atingir. Os filmes também fazem isso, né? Pra ir adaptando, não ficar uma coisa chata. Tipo, uma criança ou mesmo adolescente não vai ver um filme de 1900 e bolinha. Sim, pois é. Aí sempre vai mudando um pouco a narrativa, mas mantendo sempre a essência da história. Isso. E a dificuldade aqui é emocional mesmo, porque ele fala sobre abandono, perdas, violência doméstica, luto. Só coisa leve. Tem uma lista aqui, são várias coisas. Mas de um modo geral é uma leitura muito acessível e fluida. Não é um livro de difícil vocabulário, né? Como a gente falou, ele sempre vai se atualizando. O Meu Pé de Laranja Lima continua sendo um clássico, porque fala sobre algo universal. A necessidade de ser amado, ouvido e compreendido. Coisa básica do ser humano, né? Também é uma porta de entrada perfeita para quem quer começar a explorar alguns autores brasileiros. E quem gosta mais dos clássicos, né? Começar a explorar outros brasileiros mais clássicos. Agora queremos saber de vocês. Vocês já leram esse livro na escola ou tem medo de chorar lendo ele hoje em dia? Bom,
Conta aqui nos comentários qual foi a sua experiência com essa história. Se não tem, vá ter pra vir comentar aqui. Leia! Não tem outra opção. Não quer ler no difícil, etc. Tem filme, tem série. É, galera, Está não em tem domínio, desculpa. está em domínio público. Não existe desculpa. Isso. Conta aqui, entendeu? Não esquece de... E não esquece de atravessar a nossa ponte literária até o Instagram, @BrasilLivrinhos, porque lá vamos postar curiosidades sobre o autor, adaptações e bastidores da obra. Bom, é isso. Tchau, tchau. Tchau, Até a tchau. Espero que próxima. gostem.